Fala pessoal, tudo bem? André Novelli na área novamente. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui mais um brinquedinho aqui de automação, um Smart Switch da Tuya, no formato aqui DIN, né, para você instalar em trilhos DIN. O Tuya é um sistema de automação que corre aí em paralelo com Sonoff, Tasmota, né? Ele permite aí diversas integrações com Home Assistant, com automações do Google, da Alexa, então é uma ferramentinha aí bastante legal aí para a gente usar nos nossos projetos de automação, tá? Esse cara aqui ele tem uma função muito interessante, duas funções muito interessantes, que são as medições de corrente e tensão em tempo real, tá? Então você consegue acompanhar pelo aplicativo todos os parâmetros de funcionamento do seu sistema. Então eu consigo medir ali potência, eu consigo medir a corrente, eu consigo medir a tensão, eu consigo estabelecer thresholds, né, que são valores que eu posso, por exemplo, desligar o meu sistema se a tensão cair abaixo de tantos volts, desligar o meu sistema se a minha corrente for superior a X amperes. Eu consigo fazer esses set points, né, com essas configurações aí, e refinar a proteção do meu sistema de automação. Uma coisa que não é possível você fazer, por exemplo, com um disjuntor. O disjuntor ele tem ali uma faixa de corrente específica dentro da curva dele e qualquer variação dentro daquela faixa ali não será percebida pelo sistema. Já aqui você consegue adicionar uma camada a mais de proteção e refinar ali o controle do seu sistema, tá? Com esses dados você consegue também estabelecer parâmetros de consumo. Então, já que você tem a potência e você tem um contador ali de horas, você consegue estabelecer quantos quilowatts-hora o seu sistema está consumindo. Isso também é bem interessante para você fazer controle de gastos ali, ter uma ideia de quanto está consumindo o seu dispositivo automatizado, tá? No entanto, a gente precisa falar sobre algumas coisas aqui, algumas coisas que são mal entendidas, tá? Primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar. Esses switches aqui, eles têm diversos modelos, tá? Dessa marca aqui em específico, eu identifiquei 3. Vou deixar aqui na imagem os 3 que eu identifiquei, e eles têm funções diferentes, desde o mais simples, que é só liga e desliga, até o mais completinho, que é esse aqui. Você tem ali as funções de medição de corrente, tensão, proteção, né, medição de consumo. São três modelos, tá? Para esse modelinho aqui de um DIN só, eu tenho esses 3 modelos. Se eu não me engano, você vai conferir aí na imagem, ele varia pela cor do botãozinho aqui, tá? Uma outra coisa que é importante, alguns equipamentos desse seccionam neutro e fase. Esse aqui, ele secciona só fase. O que isso significa? Né? Significa que dentro do seu sistema você precisa considerar qual é o modelo que você considera mais adequado para fazer o que você precisa, tá? Eu preciso que seccione os 2 polos do meu sistema, as 2 fases do meu sistema. Eu preciso que seccione 3 polos do meu motor. Você vai ter que procurar um switch desse aqui adequado. Tem até de vários polos, tá? Pelo que eu andei pesquisando. Porém, você precisa avaliar que ele tem aqui as indicações de neutro e fase, tá? E você precisa avaliar se ele, dentro dessa configuraçãozinha aqui, ó, eu não sei se você está conseguindo ver, aqui ele mostra que ele só secciona a fase, tá? Então, levando isso em consideração para o seu projeto, né, tá tranquilo, tenha ciência disso. Tá? Uma outra coisa que é muito mal interpretada aqui é a questão de, isso aqui substitui ou não um disjuntor, tá? Eu fiz alguns testes aqui e vou mostrar para vocês que ele não substitui o disjuntor, tá? Mas eu vou explicar aqui por hora algumas coisas que eu descobri. Primeiro, o relé desse cara aqui, ele é um relé de retenção. O que é isso? Você aciona um pulso, o relé, ele vai entrar num estado e vai ficar naquele estado até um pulso de polaridade reversa fazer ele movimentar para o outro lado e abrir o circuito. Ou seja, se ele é desligado da alimentação, o relé vai manter o estado. Isso pode ser uma coisa boa, isso pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, digamos que eu estou usando ele com o disjuntor, tá? Quando eu uso ele com o disjuntor e eu tenho um curto no meu sistema, o disjuntor vai desarmar,
tá? O meu disjuntor aqui ele vai desligar. Aqui ele tá ligado. Ele vai desarmar, pá. Porém, o meu switch vai ficar ligado, tá? Eu vou mostrar isso aqui na minha giga de testes aqui. Isso faz com que o processo de você rearmar o seu sistema, quando você vier aqui e o curto ainda estiver vivo, automaticamente o disjuntor vai cair, porque o relé estará preso, né, como previsto pelo projeto, preso na posição ligado, se ele caiu com a posição ligada. Tá? Existe uma configuração dentro do aplicativo se você quer que o relé ligue com o disjuntor quando ele estiver ligado, né? Se ele inicia ligado quando você ligar a alimentação do switch, se você inicia desligado ou se ele mantenha a memória. Porém, isso só vai entrar em funcionamento, só vai entrar em efeito depois que o sisteminha microcontrolador aqui carregar. Mecanicamente, o relé ele é de retenção, então ele vai manter o último estado que ele estava até o software, que leva aí em torno de 1 a 2 segundos, carregar e entender como que ele tem que ficar quando o sistema ligar. Tá? Então isso é importante levar em consideração no desenho do seu sistema de automação, se é alguma coisa que precisa de uma camada de proteção super segura, tome cuidado, reveja, pense direitinho quais são as camadas de proteção que você quer adicionar nisso aqui, para você não ter problemas no futuro, tudo bem? Vamos fazer uma análise na bancada e comparar esse switch com um disjuntor tradicional, entender como é que as coisas funcionam aqui dentro, né? E depois a gente vai fazer alguns testes na bancada aqui, comparando as funções de medição e fazendo outras brincadeiras aqui, tá bom? Bom, esse aqui é um disjuntor analógico, né? Um disjuntor tradicional aí, muito usado em instalações elétricas. Como que esse carinha aqui funciona? Eu entro com um condutor do lado de cá, tá? A energia ela vai passar por essa chapinha metálica aqui, ó. Essa chapinha metálica. Vai passar por esse condutor de cobre que está aqui no fundo aqui e vai vir para esta ponta do terminal aqui, ó. Esse cara aqui é o responsável por fechar o contato com o lado de baixo do nosso disjuntor aqui, aonde a energia vai passar por essa bobina e vai sair para o lado de cá, tá? Aqui a gente tem uma coisa que é chamada de armadilha de arco, ou seja, na eventualidade de se abrir um arco elétrico, o arco ele vai viajar por essa parede desses dois terminais aqui no sentido dessa caixa aqui, né, que é nada mais nada menos do que um mecanismo que vai fazer a extinção do arco, né? Então ela vai fazer uma série de efeitos elétricos aqui que vai tratar de acabar com o arco elétrico, tá? Como que funciona aqui o disjuntor? Ele tem basicamente duas formas de proteção aqui, duas etapas de proteção. A primeira etapa, ela é a etapa térmica, onde a corrente ela pode passar um pouco do limite nominal do disjuntor. Nesse caso aqui, nós temos um disjuntor de 20 amperes, tá? Então, para esse caso aqui, a corrente ela até pode passar um pouco da corrente do disjuntor, tá? Da corrente nominal. Mas aí o que vai acontecer? Essa chapa ela vai se aquecer. E ao se aquecer, ela vai se deformar, porque ela é feita de dois materiais. Ela é um sanduíche de dois materiais, assim, um em cima do outro, tá? Eu tenho uma chapa de exemplo aqui, ó. Ela é feita de dois materiais, tá? Não dá para ver no vídeo, mas são dois materiais, um em cada superfície. E quando esses materiais aquecem, eles se expandem em proporções diferentes, fazendo com que essa chapa, ao se aquecer, ela se envergue. Ela nem é tão fácil de envergar na mão, tá? Mas quando ela aquece, eu vou mostrar para vocês, ela vai se envergar, né? Ela vai fazer esse movimento, nesse caso desse disjuntor aqui, vai fazer esse movimento aqui para cima. E aí, imagina que o nosso contato está fechado aqui, tá? Esse movimento aqui, ó, da chapa, ele vai puxar esse anzolzinho aqui, ó, e vai movimentar esse mecanismo. Esse pequeno movimento aqui já é o suficiente por fazer
o trip do disjuntor. O que é o trip? É o desligamento do disjuntor, tá? Ele tem um sisteminha mecânico aqui de armadilha, né? Esse conjuntinho aqui. E aí quando esse movimento acontece, o disjuntor ele se desarma, tá? Quando é um curto, quando ocorre um curto que tem como característica um aumento muito rápido da corrente, né? Vai entrar em funcionamento aqui uma outra forma de proteção, que é qual? É esse conjunto aqui, ó. Nós temos aqui uma bobina e nós temos aqui uma massa aqui dentro, que é uma massa metálica, né? Vocês podem observar ela se mexendo ali. Quando a corrente aqui é tal que consiga movimentar essa massa aqui e romper a pressão da mola que faz o pino voltar, esse pino ele vai ser chutado e vai bater aonde? Lá no nosso, ó, no nosso sisteminha de trip do disjuntor, tá? Então, quando a corrente aqui for muito alta, na ordem de dezenas de vezes a capacidade nominal do disjuntor, essa bobina vai induzir um campo eletromagnético que vai movimentar essa massa de metal aqui, que vai bater no nosso gatilho aqui, vamos falar assim, né? E vai desligar o disjuntor. A missão do disjuntor ela é única e exclusivamente essas duas, tá? Proteger aqui a camada térmica, né, contra pequenos aumentos de corrente, né, que podem ser absorvidos até um certo limite. Essa camada térmica ela vai ter ali uma velocidade de atuação que pode ser de alguns segundos a alguns minutos. Vai depender muito do tempo que o disjuntor fica ligado, violando a corrente nominal de proteção, tá? E vai ter aqui a proteção magnética, que ela é instantânea, aconteceu curto, a corrente foi lá para o beleléu, isso aqui aciona e manda a massa para desligar o gatilho do disjuntor, beleza? Esse é o funcionamento do disjuntor analógico. E aqui nós temos o nosso interruptor inteligente, tá? Nosso Smart Switch, beleza? Aqui é o terminal de neutro. Lembra que eu comentei lá no início do vídeo, ele não secciona o neutro, ou seja, ele não faz a interrupção da corrente elétrica no terminal de neutro, apenas do lado da fase, tá? Então aqui de um lado a gente vai ligar o neutro, né, do nosso interruptor, do outro lado a gente vai ligar o neutro que vai para o nosso dispositivo, ou a gente vai trabalhar só com o funcionamento da fase. Vai depender muito ali do sistema elétrico que você vai montar, tá? Isso aqui a gente pode entrar em detalhes mais para frente, como que utiliza esses dois boards. Mas o importante aqui é entender o seguinte: eu preciso alimentar neutro e fase, pelo menos, tá? Do nosso interruptor. No caso aqui, deste lado de cá, né? Então eu preciso alimentar a fase aqui e neutro aqui, né? Aqui no caso de qualquer lado, né? Porque é tudo um circuito só, mas eu preciso alimentar especificamente fase aqui e neutro para alimentar via este conector aqui a minha placa. Eu tenho uma fonte, um microcontrolador, a anteninha do Wi-Fi aqui, a plaquinha do botão, beleza? Eu também tenho aqui o sensor de corrente, que é o responsável por medir a corrente que está passando na fase e alimentar lá todas as informações do nosso sistema de monitoramento de energia. Esse sensor aqui ele é chamado de transformador de corrente. O que isso significa? Dada uma corrente que passa por dentro dele, ele gera uma informação na forma de tensão elétrica que vai ser lida pelo sistema aqui e vai ser transformada em corrente, de acordo com a proporção, lá no nosso software que roda aqui dentro. Tá? É basicamente isso. Então eu tenho um relé, eu tenho o sensor de corrente e eu tenho a camada de inteligência. Tá? Isso aqui, gente, é basicamente um relé. A gente vai chegar nele, tá? Vou desmontar aqui para vocês verem. Então tá aqui, fora da nossa do casulo do interruptor. Fica mais fácil da gente entender aqui algumas coisas, tá? Essa aqui é a nossa
plaquinha inteligente, onde eu tenho aqui o nosso chip de Wi-Fi, tá? A anteninha dele está aqui, ó. O interruptor. Eu tenho aqui um microcontroladorzinho, alguns componentes aqui da parte de alimentação, né? Trata-se de uma fonte chaveada, então eu tenho aqui o nosso transformador, né? Responsável pela geração da frequência, né? Da alta frequência aqui de funcionamento da fonte chaveada. Eu tenho aqui uma ponte retificadora, diodos e outros componentes aqui oriundos da nossa fonte chaveada. Aqui eu tenho um microcontrolador e outros componentes aqui responsáveis por fazer os acionamentos dos nossos periféricos aqui. Que quais são? Os periféricos, eles são o nosso transformador de corrente, basicamente um toroide aqui com enrolamento. Esse aqui é o relé, o coração do nosso interruptor inteligente. Trata-se de um BC101C, 63 amperes, 250 volts, né? Com a bobina de 12 volts DC, ou seja, ele funciona até a tensão de 250 volts com a corrente de 63 amperes. E a tensão de acionamento da bobina, por esse fio aqui, é de 12 volts. É isso que a gente está lendo aqui. Bom, aqui a gente tem o nosso relé. Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dele, tá? Basicamente a gente tem aqui um relé de retenção, tá? Onde ele vai reter a posição do relé de acordo com a tensão que você acionar. Tá vendo que ao mexer aqui no contato, eu tenho contato para um lado, eu tenho contato para outro lado. E ele fica retido este contato, perfeito? Vamos fazer isso aqui funcionar na energia. O que eu quero mostrar aqui, pessoal? Eu quero mostrar a diferença de funcionamento entre este relé que a gente tem no nosso Smart Switch, que ele é um relé de retenção, onde ele retém o estado depois que ele é desalimentado, para um relé comum, um relé de acionamento comum, tá? Quando eu faço o acionamento do relé aqui, ó, vocês vão ouvir um clique, e quando eu tirar a alimentação, vocês vão ver que esse clique ele vai ocorrer de novo, tá? Ó, vou acionar, ele vai fazer o clique, ó. Vou desacionar, ele fechou, ele fez outro barulho, tá? Então esse relé que eu mostrei, ele não tem a retenção. A mesma coisa com esse aqui. Ó, acionou, desacionou, acionou, desacionou, tá? Esse já é um relé de retenção de estado. O que significa? A posição do contato dele independe de estar alimentado ou não. Então perceba que ele está desalimentado, eu vou acionar ele. Um clique só. Desalimentei, não teve outro clique. Você percebeu que o contato se movimentou e não voltou? Para eu voltar, eu preciso inverter a polaridade aqui do acionamento. Então, deixa eu só fazer aqui. Para retornar para o estado anterior, eu preciso inverter a polaridade do meu acionamento aqui e gerar mais um pulso. Viu? O que isso significa? Significa que, ao ser desligado, esse equipamento ele vai manter a posição do contato, tá? E ela só vai se alterar caso ocorra um novo comando, indicando para ele voltar para um outro estado, beleza? Esse é o ponto principal aqui do funcionamento desse equipamento, tá? Sobre a questão dele aguentar ou não aguentar tocar uma bomba, tá? Gente, a gente precisa entender o seguinte: pela norma, tá? Ela diz que você precisa ter uma chave contatora, tá? Para acionar motores, por conta de uma série de características de um motor. Ocorrência de arco elétrico, corrente de partida, corrente de pico de partida e tal, coisas desse tipo. Não é errado isso está correto. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que o que eu estou propondo aqui, que este relé é capaz de tocar uma bomba, tá? Uma bomba d'água, tá?
vamos observar algumas coisas, tá? Qual que é o principal argumento sobre a contatora? Vamos ver agora uma contatora. Isso aqui é uma contatora desmontada. Deixa eu tirar o zoom aqui. Isso aqui é uma contatora desmontada, tá? A contatora, ela tem aqui uma bobina de acionamento igual à bobina de um relé, tá? Só é um pouco maior, mas é uma bobina de acionamento. Tá? Ela tem aqui, no caso, essa aqui é uma contatora trifásica, então ela tem aqui as 3 fases de acionamento, mais os contatos do comando, beleza? E mais nada, tá? Perceba que ela funciona dentro de um casulo que não tem absolutamente nenhum tipo de mecanismo de extinção de arco elétrico, nem nada. É assim que é uma contatora. Tá? Basicamente é esse trambolhão aqui. Tá? Montado meio invertido aqui, mas basicamente é isso aqui que é uma contatora. Isso aqui é uma contatora. Então perceba que é um interruptor parrudo. Tá? Qual que é a única diferença dela? O tamanho dos seus contatos. Isso aqui é um contato de uma contatora. Beleza? Vamos olhar o nosso relézinho aqui. Ó. Eu não sei se eu vou conseguir tirar esse... Eu queria muito tirar esse contato aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir. Mas olhe lá dentro, ó. Perceba a robustez do contato. É muito maior do que o contato do próprio disjuntor. Se vocês forem observar. Olha aqui a área do contato do disjuntor. Tá? Vou pegar aqui um negócio para eu mostrar, para eu apontar. Essa aqui é a área do terminal de um disjuntor de 20 amperes, beleza? É isso aqui que você vai usar para proteger uma bomba d'água, por exemplo. Tá? Proteger a fiação de uma bomba d'água, beleza? Agora, olha lá dentro o tamanho do contato do nosso relé. Eu queria muito conseguir colocar um paquímetro aí dentro. Vamos ver se eu consigo medir aqui um... Vou fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas eu vou ter que fazer. Para o bem da ciência. São 5 milímetros de contato, 4.7 dos dois lados, 4.73, tá? Acabei de destruir o nosso relé aqui pelo bem da ciência, espero que sirva para vocês aprenderem alguma coisa, tá? Então esse aqui é o contato de uma contatora atual de 63 amperes que já foi até meio castigada, tá? Eu andei fazendo uns curtos aqui, ó, e já tem uma marquinha aqui, mas cara, no tato você nem percebe, tá? Essa aqui é o contato de uma contatora de 63 amperes industrial, tá? Ele tem aqui 6 milímetros de diâmetro o contato. Essa contatora, ela trabalhou por mais de 15 anos num sistema de ar-condicionado predial.
o que estraga uma contatora? Ciclos de acionamento e desacionamento, que causam o que a gente chama de erosão do contato. Observe como que está o contato dessa contatora. Eu vou pegar todos eles para vocês verem. Tem erosão. Tem erosão na contatora, tá? 15 anos funcionando, acionando dezenas ou centenas de vezes por dia os motores de um sistema de ar-condicionado de prédio. Tá? São motores de pelo menos 5 CV, ar-condicionado central. Tá? O que eu quero dizer aqui, pessoal? Erosão vai acontecer tanto numa contatora quanto no relé, beleza? A contatora não tem nada além de um contato robusto. Como vocês puderam ver, ela não tem absolutamente nada além de um contato robusto. Okay? Você tem aqui, por conta da proximidade dos contatos, né, uma construção encapsulada dos contatos, né, onde um contato não fica próximo do outro, feita através de um material isolante, né, esse plástico aqui é um material isolante, mas ele serve para isolar as fases. Okay? Mas aqui sequer eu tenho, por exemplo, um sistema para extinção de arco elétrico. Tá? Então, assim, o contato, ao se abrir e fechar, ele vai causar um pequeno arco elétrico momentâneo. Ele vai erodir a ponta do nosso terminal, né? Vai ocorrer essa erosão do terminal, como vocês podem ver, né? E vai haver um desgaste natural do funcionamento do equipamento. Tá? O nosso relézinho aqui não vai ser diferente. Tá? São 2 milímetros a menos, né, de diâmetro aqui de um contato de um relézinho que é para uso residencial. Ele não vai sofrer nenhuma parcela da quantidade de acionamentos que uma contatora industrial sofre. Tá? Ele tem a capacidade de aguentar desgaste aqui com uma boa vida útil. Então, basicamente, a gente não tem a necessidade, né, de utilizar uma contatora. Tá? Veja bem, eu não estou falando que a norma permite. Eu estou falando que, tecnicamente, não há a necessidade hoje. A norma ela é feita para abranger uma série de cenários, tá? Mas a gente tem aqui hoje um equipamento que não consta na norma, né? Então a gente precisa entender que é necessária uma revisão da norma, uma atualização da norma para avaliar as questões, principalmente de resistência desses materiais que estão vindo hoje, tá? E a gente não precisa se preocupar nesse ponto. Óbvio, se for uma bomba muito grande, 4 CV, 5 CV, talvez compense você ter uma contatora em virtude do tamanho maior dos seus contatos. Mas um relé desse aqui, desse modelo de switch inteligente que eu estou avaliando, esse relé aqui, ele tem a capacidade de tocar uma bomba de piscina aí de 1, 2 CVs de forma tranquila, tá? Bom, o que eu tenho aqui é a minha giga de testes aqui. Aqui eu tenho a famosa resistência de panela de arroz. A lâmpada aqui eu não vou usar, porque ela estoura o vídeo, tá? Eu tenho aqui um medidor de potência, onde a gente vai aferir a capacidade de medição do Smart Switch, comparando com a informação do aplicativo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser isso, vai ser aferir a precisão da medição de tensão e corrente desse aparelho comparado com o Power Meter, tá? Eu tenho aqui o aplicativo, eu vou acionar aqui a resistência de arroz, ela tem 700 watts nominal, ele está medindo aqui já 591 watts, 595 no Power Meter, tá? 4.96, 4.97 amperes comparados com 5 amperes aqui do Power Meter.
118 volts aqui, comparado com 119 volts aqui. Então, assim, não está tão fora assim a medição para o tipo de uso que se propõe. Tá? Agora eu vou fazer um teste, que é um teste um pouco mais drástico, vamos assim dizer. Eu vou remover aqui a panela de arroz. Quando vocês forem fazer manutenção nesse equipamento, vocês podem usar uma função muito interessante que previne que ele seja ligado de forma inadvertida. Você tem aqui, ó, na tela principal do Tuya, você tem aqui, está esmaecido em amarelo, Maintenance. Aí você clica aqui, ele põe On. Quando isso acontece, ele fica piscando. Uma coisa que você pode fazer quando você for fazer manutenção no seu circuito, você pode colocar ele aqui em Maintenance. Ele tem um cadeadinho amarelo bem aqui do lado, aqui está esmaecido. Você clica, ele vai mudar para On. E aí ele fica piscando, e quando você acionar o botão, ele não liga o relé, tá? Isso permite que você faça algum tipo de manutenção de forma controlada. O que a gente vai fazer aqui vai ser causar um curto-circuito para avaliar a capacidade de proteção desse disjuntor. Tá? Ele está configurado, a proteção dele, vou baixar aqui para proteção de sobrecorrente, eu vou baixar aqui para 10 amperes. Tá? Essa proteção ela vai estar alinhada com esse disjuntor aqui. Esse é um de 10, esse é um de 32. Bom, o nosso curto-circuito está armado aqui. Eu vou tirar o relé do sistema de proteção. A manutenção aqui está desligada, ele parou de piscar. Assim que eu acionar o relé, eu vou causar um curto-circuito. O que eu quero avaliar aqui? Eu quero avaliar quem protege o quê. Tudo vai desligar, tá? Mas eu quero avaliar quem protege o quê aqui. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... desligou tudo, inclusive a luz da minha oficina. Eu vou ligar e já volto. O sistema desarmou pelo de 10 amperes, o de 32 ficou ligado, beleza? Vamos avaliar agora com ele desligado se o relé aqui continua aberto ou não. Então eu tenho aqui um multímetro. Eu vou colocar aqui na minha escala de continuidade, beleza? Eu vou abrir aqui o circuito. Lembrando que o relé chaveia a fase, beleza? Então eu abri o circuito aqui. Vou medir aqui a continuidade na minha fase. Ó, tem continuidade. Esse relé não está aberto. Esse é um problema, né? Porque significa que ele não protegeu contra curto-circuito. Quem protegeu contra curto-circuito aqui foi o disjuntor, beleza? Eu vou acionar aqui. Ele vai ligar normal. Não sei se vocês ouviram o barulho. Ele deu um estalo. Ele voltou para desligado. Então aqui vai estar aberto. Ó. Tá vendo? É importante a gente destacar aqui a importância do disjuntor. Nós geramos um curto. Esse curto foi por tempo suficiente para o disjuntor desarmar. Porém, não foi tempo suficiente para o sistema de medição de corrente do disjuntor detectar esse aumento de corrente e desligar o disjuntor, tá? Desligar o relé. Isso significa que a proteção contra curto-circuito
desse cara aqui, ela não é lá grandes coisas, né? O tempo necessário para o sisteminha dele medir a corrente e identificar que essa corrente superou lá os 10 amperes e desligar o contato do relé é muito maior, o tempo que ele leva é muito maior do que o tempo que o disjuntor analógico leva, tá? Então, na hipótese de um curto-circuito, sem o disjuntor, o curto ele vai ocorrer por mais tempo do que o que é necessário para proteger o seu sistema, tá? Então esse curto ele vai estar ativo por muito mais tempo até que o software detecte, tá? Vamos fazer uma outra coisa agora. Vamos modificar aqui a corrente para 3 amperes. Então vem aqui, meu threshold de corrente aqui vai ser 3 amperes agora. 3 amperes. 3 amperes é mais do que a minha resistência da panela de arroz suporta. Não é mais, é menos. E não é suporta, é necessita. Vamos avaliar quanto tempo leva para esse sistema de proteção detectar esse overcurrent, né, esse excesso de corrente, e desligar. Vamos avaliar isso. Então eu voltei a colocar aqui minha panela de arroz, minha resistência de panela de arroz, e eu vou acionar o relé. E vamos ver quanto tempo leva para desligar. Ó, vários segundos. E aí, ó, vamos ver aqui que notificação que, ó, overcurrent alarm, ó. Ele deu uma mensagem de overcurrent alarm. Vamos de novo, ó. Liguei. Tá puxando lá, mais que 3 amperes. Desligou só agora. E aí ele deu a mensagem aqui de overcurrent alarm. Ó, overcurrent fault. Tá? Então perceba que são alguns segundos preciosos aí que ele leva para perceber essa sobrecorrente. Aonde que isso é bom? Isso faz ali, entre muitas aspas, a camada de proteção térmica do disjuntor tradicional. Ou seja, se você sabe que o seu equipamento consome 5 amperes e você vai lá e põe 6 amperes de proteção, ele vai ficar ali nos 6 amperes por um tempo, depois de um tempo ele vai desligar. Ou seja, você consegue fazer um ajuste fino da sua proteção térmica, entre aspas, do sistema. Tá? Mas para curto, essa proteção de sobrecorrente não satisfaz. Né? Você viu que quanto tempo leva para desligar. Né? Então a proteção de curto aqui não é efetiva somente com esse cara. Isso por si só já prova a tese de que é necessário você ter o disjuntor junto com o seu Smart Switch. Bom, pessoal, como vocês viram, né, nos nossos testes em bancada, a precisão do relé é satisfatória, o funcionamento da proteção de sobrecorrente ele é super interessante, embora vocês viram que ele é relativamente lento, né? Nós acionamos a resistência da panela de arroz, ele levou ali 4 segundos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, para entender que aquela corrente estava alta e desligou, né? Então ele é uma camada de proteção super interessante que permite refinar a proteção que o disjuntor analógico nos oferece, né, mas ela não é uma camada rápida. Né? Nós vimos também, através da provocação de um curto-circuito, que o disjuntor ele permanece com os contatos fechados por conta daquela característica do relé de retenção, e o que faz com que o retorno do disjuntor, caso o curto esteja vivo, ele não vai acontecer. Você vai bater o disjuntor, ele vai desligar de novo. Tá? Isso é característica do projeto, isso não é essencialmente uma falha, mas é algo que você precisa ter em mente quando você vai usar um equipamento desse aqui. Né? Então é importante você conhecer esse tipo de comportamento. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro todas as vantagens e as limitações desse tipo de equipamento. Eu quero deixar um último recado aqui para quem gosta de seguir as normas
continue seguindo as normas. A norma, sim, ela pede que uma contatora seja utilizada para acionamento de motores. No entanto, aqui eu fiz uma análise embasada e que para o uso de pequenos motores, automação de bombas de piscina de até 1 cavalo, não vai ter problema algum. A gente não tem nenhum recurso que uma contatora tenha que esse equipamento não tenha, tá? Então, tá tudo certo. Se você gostou desse vídeo, clica aí no like. Se você não gostou, clica também. Afinal, hate também é engajamento. Pode comentar aí, pode meter o pau se você acha que eu deveria seguir todas as normas e estar aderente à questão da contatora. Estou aberto aqui para conversar com educação, hein? Mas é isso aí, pessoal. Até uma próxima. Um abraço.